Bom dia, Rio Preto! Bom dia, internautas do Diário da Região. Meu nome é Marco Antônio, eu sou repórter do jornal Diário da Região. Estamos aqui para dar o boletim direto do plantão policial, para dar as principais notícias policiais registradas nas últimas horas em Rio Preto e região. Hoje é dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, né? Padroeiro da família, também, segundo o dito popular, também santo casamenteiro hoje, com muitas missas na igreja de Santo Antônio de Lisboa, que fica aqui próximo à represa municipal, né? Muita gente lá, vai lá para pegar o pãozinho, né? Que dá fartura para a família, né? Diz o dito popular, para guardar em casa, que nunca vai faltar comida. E também aquelas que pegam um pãozinho para ver se consegue um amado ou uma amada, né? É isso que é importante, né? E é o primeiro santo das festas juninas. Vamos lembrar que são 3 santos: Santo Antônio, São João, que é no dia 24, e depois dia 29, final do mês, São Pedro. E agora vai ter muita festa junina. Festa junina que acaba se estendendo, que alguns fazem até festa julina, que já é aí no mês de julho. Bom, nesse momento 22 graus aqui na Vila Santa Cruz, né? Temperatura alta, né? Para essa época do ano, né? O inverno é no dia ali no próximo final de semana, falta uma semana, mas a temperatura está de verão, pelo menos nessa manhã, né? Os próximos dias, amanhã teremos ali máximas de 30 graus e mínima de 17 graus, a mesma temperatura que será também no sábado, também com 30 e 17. No domingo pode dar uma pequena esfriadinha, vai ter máxima de 30 graus, mas o dia vai começar com 15 graus, um pouco mais frio. Não há previsão de chuva para os próximos dias, então tá aí a situação da previsão do tempo. Vou mostrar a capa da edição do Diário da Região. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos virar aqui, ver essa edição aí, com muitas informações. A equipe trabalhou bastante ontem. Tá aqui, vamos lá. Recordista morre 32 anos após transplante. É o homem do coração valente. Essa é a história do advogado e ex-prefeito de Tanabi, o senhor Valdir Carvalho, que morreu aos 83 anos. Era um paciente transplantado dos mais antigos aqui da região de Rio Preto e do Brasil. Aos 51 anos, ele foi transplantado, em 1986 pela equipe do Dr. Euclides Zerbini. Ele ganhou nova vida e virou recordista brasileiro de sobrevivência com um coração de doador. Tá aí a foto feita pela Mara Souza, não é uma foto de arquivo, mas lembrando aí o ex-prefeito de Tanabi, um guerreiro que se foi. Vamos lá para mais informações. Blitz da CETESB contra a fumaça preta multa 71 veículos na região. Secretaria de Saúde vacina 10 mil pessoas contra a gripe. Isso aí. Então, se é 10 mil, veio 30 mil doses, tem doses ainda, gente. Vamos lá atrás. Implicado e relator da CPI tem o mesmo advogado. Observatório cobra pauleira sobre atraso de vereadores. Eleitor pode ir ao cartório eleitoral fazer a biometria no sábado. Diário Tech, né? TCE cria site sobre segurança da urna eletrônica, porque também tem uma turma aí que fica falando que ela pode ser manipulada, aquela coisa toda. Se o candidato deles não ganha, sempre eles falam que está manipulada, né? E vamos lá para mais informações. Morte nos trilhos. Testemunhas dizem que um homem se pendurou em uns vagões, caiu e foi atropelado por uma descomposição. Próximo ao cruzamento da linha férrea com a rua Bernardino. A gente esteve lá ontem, falou ao vivo para vocês. Tem informação nova, tá, gente? Eu vou dar já para vocês. Vamos lá para outras informações. Sócios tentam anular a eleição do Rio Preto Esporte Clube. Verdão pega o Avaí, o Tricolor joga em Belo Horizonte, né? E elas são de parar o comércio. Futebol feminino cai nas graças da torcida e parte do comércio dão tempo nas atividades para curtir o talento das meninas. Lá, Marta lidera dentro e fora do campo, a grande líder. Vida e Arte, mais um filme da franquia Homens de Preto, MIB, Men in Black, né? Está de volta aos cinemas a partir de hoje. O Festival Internacional de Teatro terá mais de 60 apresentações em 10 dias de programações. Bacana! A coluna Sirva-se com empanada conquistando o paladar dos brasileiros. É isso aí. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Diário da Região.
É, sobre o homem que foi atropelado ali no cruzamento entre a rua Bernardino de Campos e a linha férrea, né, um trecho que está entre o novo e o antigo terminal aqui de Rio Preto, né, mais próximo ao terminal rodoviário, né, ali naquele ponto, é um homem, ontem à tarde nós transmitimos ao vivo, o diário passando isso em primeira mão, sobre o atropelamento desse homem. Segundo informações da polícia e algumas pessoas que estavam lá, ele teria se pendurado em um dos vagões, porque a turma falou, como é que consegue pegar a beira no vagão? Por lei, por orientação e por prudência, os vagões passam em baixa velocidade no centro, para não causar nenhum acidente, às vezes ter algum problema, então os trens têm que passar devagar, né, porque já tivemos lá vagões que já caíram no Jardim Conceição e mataram pessoas, e também teve, esses anos atrás também, os vagões saíram do trilho e causaram um baita acidente no centro. Graças a Deus dessa vez não matou ninguém. Mas o trem, como passa em baixa velocidade, algumas pessoas se aproveitam para pegar ali uma beira, carona. É o que teria acontecido com esse homem, segundo, por enquanto, levantado pela polícia. Inclusive teve um jovem em janeiro desse ano, dia 15 de janeiro, que também perdeu um braço fazendo a mesma situação, né? A informação que eu recebi agora no plantão policial é que, com base nas digitais, né, ele teve o corpo dilacerado, mas as mãos ficaram inteiras, e aí, com base nas digitais, os peritos criminais conseguiram identificar o homem, estão entrando em contato com a família dele para aí fazer o reconhecimento e depois autorizar aí o enterro. Então, o homem que foi atropelado pelo trem na tarde de ontem, aqui em Rio Preto, já foi identificado pelos peritos do Instituto Criminalística. Foi comunicado à Polícia Civil, que vai ser feito um novo boletim de ocorrência, identificação dele, e aí vamos esperar os familiares virem fazer o reconhecimento dele e aí autorizar o enterro dessa pessoa, né, um dos cemitérios daqui da cidade ou lá em Talhados, se as pessoas não tiverem condições financeiras, né. Tá aí a situação, mais um capítulo dessa tragédia que está sendo acompanhada pela Coordenadoria de Defesa Civil, que já apontou em relatório o risco dessa linha de trem que passa no perímetro urbano de Rio Preto. Ontem eu vi na transmissão, não deu para comentar, eu estava na correria da apuração, mas eu li o comentário de vocês, falando sobre toda a população fica mesmo apreensiva com os trens passando no perímetro urbano de Rio Preto. Não é só aqui, eu vejo esse drama, eu já trabalhei em Araraquara e outras cidades onde o trem passa e as pessoas ficam realmente preocupadas. O trem não passava antes, né? A cidade não era tão grande, mas agora a cidade expandiu e a linha de trem realmente corta um perímetro urbano, um trecho bem movimentado de nossa cidade. A empresa concessionária das ferrovias, a Rumo Logística, fez uma justificativa que também é correta, né? O próprio delegado Dr. Roberval Macedo falou ontem. Também a pessoa não pode pegar beira nem em trem, nem em ônibus, lugar nenhum, porque é arriscado. O certo é estar no vagão de passageiro ou dentro do ônibus, dentro das leis, né, das regras de segurança aí de trânsito. Mas pegar a beira é uma atitude arriscada, né, e pode ter acontecido com esse homem. Eu estou falando tudo assim na condicional porque, teoricamente, as pessoas falaram que ele pegou beira. Vamos ainda esperar o inquérito policial terminar para ver se de fato isso aconteceu. Porque eu também vi uma situação lá muito chata. Os vagões tiveram que parar. Fechou o trânsito entre a Bernardino de Campos e também a General Glicério. As pessoas, veja bem, aconteceu um acidente, morreu uma pessoa. As pessoas não respeitaram ali a área delimitada pela Polícia Militar, né, e o risco que tinha ocorrido ali, e começaram a tentar passar debaixo do trem para ir de um lado para o outro da cidade. Gente, acabou de acontecer uma tragédia. Não é para passar debaixo do trem, porque eu já vi isso acontecer em outras cidades. Passa debaixo do trem, aí está passando com uma bolsa ou coisa assim. Por um acidente ou coisa parecida, a locomotiva
por um acidente, um descuido, se movimenta, os vagões se movimentam, é mais uma pessoa que morreria lá no local. E as pessoas ficam lá, ficaram brigando com os policiais militares, não tem problema, eu vou ter que dar uma volta enorme. Que volta enorme, gente? É uma vida. Você pode perder uma perna, um braço, a própria vida. E as pessoas não entendem. É complicada essa situação. Então, a gente está falando, houve um acidente, tem a questão da reivindicação da população, que a linha do trem saia ali do perímetro urbano de Rio Preto, mas, por outro lado, as pessoas precisam ter atitudes mais prudentes, né? Pegar a beira em um ônibus, como a gente já viu, o Diário fez reportagem, pegar a beira em trem, tudo isso são atitudes arriscadas, né? E aí, né, o resultado a gente viu na situação do garoto, que perdeu um braço, e na situação desse homem que perdeu a vida. Ele foi identificado e logo a polícia vai dar essa informação pra gente. Primeiro tem que falar com a família, por isso que a gente não está falando o nome agora. Primeiro vai falar com a família, aí depois divulgaremos no site do Diário da Região quem é essa pessoa, o que fazia, e aí teremos a história dela para vocês. Bom, vamos lá a falar sobre as ocorrências policiais. Fora os acidentes com trens, né, na linha férrea, nós temos outros problemas também. Tivemos um garoto de 13 anos que foi flagrado em uma escola estadual, né, aqui de Rio Preto, no Solo Sagrado, com uma arma, uma imitação de arma, um simulacro, como eles dizem. O que aconteceu é o seguinte: ontem às 18h40, adolescentes entre 15 e 13 anos estavam brigando nessa escola, na Oscar Dória. E aí a funcionária da escola foi lá intervir, um dos garotos saiu correndo e fugiu, aí dois foram mantidos lá e foram pegos. Com um dos garotos, um de 13 anos, foi achado com ele uma arma de brinquedo. A arma foi apreendida, né? E aí o menino, os pais dele vão ser chamados. Olha só a situação. Primeiro, não pode brigar em escola. Escola é lugar para estudar. E levar arma de brinquedo, situação muito arriscada. E não acabou. Vocês pensam que só na escola estadual acontece isso? Olha, com adulto. Um aluno universitário de 23 anos está sendo acusado por uma professora universitária de 30 anos de ameaça. Estava tendo uma prova nessa universidade, na Unilago, né? E aí o aluno foi pego com cola, aí não pode, né? Não é prova de livro aberto. Eu ouvi esse termo, né? Quando o professor deixa você consultar o livro e fazer a prova. Era uma prova que tinha que mostrar os conhecimentos sozinho. E aí a pessoa foi pega com a cola, a professora exigiu a cola, falou: eu não vou entregar a cola, e ainda ameaçou a professora: olha, se a direção da escola não tomar uma providência contra a senhora, eu vou tomar. Eu não tenho medo de polícia, eu conheço umas pessoas, e foi assim, né? Aí a professora universitária veio aqui e estourou o boletim de ocorrência. Tomara que a direção da escola escute a professora universitária e dê ou suspensão ou até expulsão do aluno. Quem chega no grau universitário não pode estar nesse nível de ameaça. Não pode nem na pré-escola, mas também nem no grau universitário. Quem está na faculdade tem a obrigação de estar muito bem educado, né? Mesmo porque, dependendo do curso, vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser advogado, vai ser jornalista, né? Os cursos que temos lá nas faculdades de Rio Preto, né? E tem que ser um profissional sério, né? A faculdade, o ensino não pode formar bandido. Quem ameaça o professor, na minha opinião, é bandido. Mesmo para falar que ficou com raiva, desculpa, isso é atitude de bandido. Outra situação aqui que nós tivemos foi uma casa lotérica que foi invadida na madrugada de ontem. A casa lotérica fica na Avenida Abadir Bacite. O roubo foi, pelas características, planejado. Os bandidos entraram na casa lotérica pelo teto, na laje. Eles acharam a fiação lá correspondente à energia elétrica e também aos alarmes, desabilitaram os alarmes, as câmeras, e aí eles fizeram o roubo. Eles estavam tentando o cofre, mas eles não conseguiram abrir o cofre. Aí arrebentaram todas as gavetas dos caixas da lotérica e levaram R$7.000. As câmeras não filmaram ninguém, porque eles conseguiram desabilitar o sistema de segurança e as próprias câmeras. Mas foi um crime planejado, segundo aí as características apresentadas no boletim de ocorrência. Bom, ontem nós falamos de um preso pego com
celular e tentou fugir a CPP, hoje de novo. Olha a situação, um preso de 19 anos estava chegando, retornando para o CPP após fazer uma sessão de hemodiálise, aquela de filtragem do sangue, porque já que o rim, que é o correspondente órgão no corpo que não pode fazer isso, então a pessoa tem que passar por hemodiálise e a máquina faz essa filtragem. É um processo vital, mas por outro lado, alguns dizem que é bastante doloroso. E aí, quando ele voltou, ele tem, como todo mundo que entra e sai do sistema prisional, mesmo para fazer tratamento médico, passou pelo scanner corporal e aí eles acharam que tinha alguma coisa lá. Foram revistar esse preso e ele estava com um mini celular chamado Decom. É aqueles mini celulares assim, tá inclusive com o chip da Vivo. Foi apreendido e o preso disse que não iria falar nada, permaneceu calado. Né? Quase todo dia não tem uma história de celulares apreendidos, né? Situação complicada. E para fechar, gente, lembra quando eu falei que uma idosa perdeu 13 mil no conto do bilhete? Acreditem se quiser, mas uma idosa caiu no conto do bilhete premiado ontem, né, na rua Bernardino de Campos. Foi de manhã, inclusive antes do acidente. O acidente foi lá por volta das 2 horas da tarde. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi abordada por um rapaz na rua Bernardino de Campos, dizendo que tinha ganho, estava com um bilhete premiado, mas ele precisava de ajuda, era analfabeto, precisava ir até a Caixa Econômica Federal, na Avenida Badiba City, onde lá são pagos os prêmios, né? Não entrega tudo de uma vez, né? Eles pedem um prazo, aquela coisa toda, mas é assim que funciona a Caixa Econômica Federal. Aí ela falou, não, eu ajudo, essa idosa de 69 anos, inclusive professora aposentada. E aí, do nada, como sempre, apareceu um outro rapaz, também solícito, né? Ah, eu vou ajudar vocês. Espera aí, sobem todo mundo no meu carro que vamos até o banco. Aí, quando ela entrou no carro, aí os rapazes começaram a perguntar se ela tinha cartão. E aí, a história virou totalmente. Aí começaram a exigir que ela sacasse o dinheiro. Aí ela foi num banco, no Sicoob, sacou 5 mil reais. Depois foi numa outra agência do mesmo banco e sacou mais 5 mil reais. Assim que o rapaz pegou a segunda remessa de 5 mil reais, totalizando tudo 10 mil reais, ele tirou da mão dela e saiu correndo. Complicado. A mulher disse assim, aqui na delegacia, que só entrou no carro porque o rapaz disse que ia dar uma premiação para ela, se ela assim ajudasse ela a conseguir o prêmio da loteria. Gente, o que vale é o conselho que eu já falei ontem. Chegou uma pessoa e falou assim, eu ganhei na loteria, eu preciso de ajuda. Fala o seguinte, vamos ligar 190 na Polícia Militar? A polícia vem aqui e acompanha o senhor ou senhora até lá o banco. Que aí eles te orientam, eles vão dar essa força para você. Além disso, se você ganhou muito, é bom, a polícia vai estar lá para te dar segurança para você não ser assaltado. Se for golpista, com certeza vai falar, não preciso de ajuda não, chama a polícia não. E aí pronto, aí não fica nessa não. Então é essa situação, tem que tomar cuidado. Mas é incrível, 2 dias seguidos, 2 idosas. Uma perdeu 13 mil, a outra perdeu agora 10 mil reais. Complicado, né? Fazer o quê? Bom, agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. Vou falar de Campeonato Brasileiro porque os corintianos não querem falar, né? Não querem falar, mas eu vou falar. Campeonato Brasileiro, partidas onde tivemos uma rodada. O Internacional ganhou de 3-1 do Bahia. O CSA perdeu em casa de 2-0 para o Flamengo. Partida essa que teve Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro lá assistindo. A turma colocou camisa. O Sérgio Moro, por cima da camisa social, colocou a camisa do Flamengo. É coisa de político, né? Juiz que virou político, né? Mas é aquela história. Quem é que vai no estádio de futebol vestindo roupa social, né? Mas história de políticos. E aí, ontem teve o clássico paulista, Santos e Corinthians. Sabe quem ganhou? O Santos Futebol Clube. Ganhou de 1-0 do Corinthians, né? Grande rivalidade aí do Campeonato Brasileiro. Aí o Santos, né, que tinha perdido aí pro Palmeiras, né? Um jogo, né, que foi triste pro Santistas e agora conseguiu ganhar, né? A rodada continua hoje, às 19h15, com o jogo Vasco da Gama e Ceará. E depois às 8 horas teremos Chapecoense e Fluminense. Depois aí tem o líder, Palmeiras, às 8 horas da noite contra o Avaí. E o São Paulo
vai até Belo Horizonte e joga contra o Atlético Mineiro. E aí fecha a rodada, né, com o Goiás e Atlético Paranaense. Amanhã eu falo a classificação desse campeonato, porque vai depender de todos esses jogos. Porque o Palmeiras joga hoje, que é o líder, e tudo muda. São Paulo joga, Corinthians, os outros times jogam, tudo pode mudar aí a tabela. Então, falar a classificação hoje é tudo temporário. Hoje, né, o Santos hoje está em segundo lugar com 20 pontos, o Palmeiras em primeiro com 22 pontos, o Flamengo em terceiro com 17 pontos, em quarto o Internacional e em quinto o Atlético Mineiro, em sexto o Botafogo. O São Paulo está em oitavo e o Corinthians em 10º lugar, né? Mas isso tudo pode mudar logo logo, né? E o campeonato para, né, depois desse jogo e volta só no dia 14 de julho, né? Para por causa da Copa América. Deixa eu dar um bom dia para todo mundo que tá aqui, um monte de coraçãozinho pulando. Olha o povo aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Diego Carreteiro, advogado. Lucimara Alexandra de Moraes. Aline Camargo. Verônica Chagas. Dani Nogueira Júnior. Ângela Damascena. Tiago Mulatti. Maria José Silva. Rosana Bertuga. Alessandra Marques. Márcia Souza. Kelly Cristina Pessoa. Vanessa Alves. Francisco Dantas. Edna Oliveira, Márcia Parro, Sandra Flauzino, Paulinha Lopes dos Santos, falando Viva Santo Antônio, Lúcia Cristina Rodrigues aí, Marcão Lopes, William Gomes Fernandes, Atair Pérez, será que não é Altair, hein? Leide Freitas, Varley Oliveira, Benê Santos Pagode, Thiago Silva, Geni Santos, Alcides Eduardo José Lima, Ana Cláudia Fonseca, Felipe Santos, tá reclamando também aí dos loteamentos, né, e sujeira. É isso aí, prefeitura, vocês estão assistindo, anota aí a reclamação dele falando aí. Se a turma coloca fogo aí em terreno baldio e outras coisas. Lá no próximo bairro Lealdade e Amizade. Lá no loteamento residencial Maria Serrantes, né? A população paga IPTU, merece também apoio da prefeitura. Vamos lá fiscalizar. Everton Cardoso, Ângela Velzi Neto, né? Claudeci Colombari, José Luiz Castro, Rogério Pereira, sem comentário, como alguém consegue cair no conto do vigário, né? Conto do bilhete. Rodrigo Martins Lemes, minha nossa, como tem gente que cai nesses golpes, será que não aprendem? É isso aí. Claudeci Colombari, até quando vão cair no conto de fadas? Felipe Santos, Fernanda Rodrigues, Sandréia, Eunice Pereira, todos os dias as pessoas caem no golpe. Cleide Vale, Adriana Alquino e Nájila Carolina. A Sandréia com os coraçãozinhos apaixonada por Luiz Fábio, que é o segurança, né, o maridão dela. Gente, boa quinta-feira a todos. Hoje tem missa de Santo Antônio para todo mundo em vários horários. Vai lá e participa se você é católico, se você é evangélico, né, ore pelo amor, né? Eu sei que os evangélicos não cultuam os santos, e aí isso é respeitável também, né? E fique ligado com o Diário da Região. Vocês percebem, né? Todos os dias o fato acontece, a gente está lá e mostra para vocês ao vivo. Então, fique com a gente, porque a notícia é sempre em primeira mão, dando sempre isso para vocês. Informação com qualidade. Marco Antônio da Central de Flagrantes, para a redação do Diário da Região. Boa quinta-feira a todos.